Boa noite, irmãs. Paz do Senhor. Deixa eu só arrumar aqui. Vocês estão bem? Tem muitas mulheres lindas aqui nessa noite. Muitas mulheres mesmo. Eu acho que eu vim aqui já faz muitos anos. Eu era bem mais nova, já sou nova, né? Mas eu era bem mais novinha. E hoje tenho o privilégio de estar aqui com vocês, cultuando, pode se sentar, cultuando juntamente com as irmãs. Quero agradecer o convite, a confiança. Muito obrigada por ter me convidado, que eu possa realmente ser um instrumento nas mãos do Senhor para trazer a palavra aqui nesta noite. Obrigada, irmã, Deus abençoe. Que eu seja um instrumento aqui para trazer a palavra aqui nesta noite. E quando a gente prepara a palavra, o Senhor sempre fala primeiro aos nossos corações, né? Porque nós não viemos aqui só para falar para a igreja, né? Porque eu também faço parte da igreja. Então, nós vamos juntas desfrutar da palavra do Senhor nessa noite e aprender mais sobre Ele. E a frase é muito linda, né? Jesus é quem escreve a nossa história. Mas antes de compartilhar a palavra, quero me apresentar para as irmãs, né? Eu me chamo Aneline, mas Anne é mais fácil, é como as pessoas me chamam geralmente. Eu tenho 29 anos, sou casada, tenho um filho de 1 ano e 4 meses, o Tito. Ele está lá em cima, provavelmente, já bagunçando com as outras crianças, junto com meu marido. Eu sou filha do Kleberson, né? Não sei se vocês conhecem, mas né, eu sou filha dele, a filha mais velha, então vocês já conhecem, né, parte da minha família. E eu sou missionária há uns 7 anos, eu acho. Uns 7, 8 anos, por aí. E eu comecei em missões totalmente guiada pelo Senhor. É justamente Ele quem escreveu a minha história, porque se fosse eu não escolheria isso. Sabe por quê? Pensa uma jovem adolescente que apenas quer ser bem-sucedida na vida. Era eu, com certeza. Né? Todas nós, desde jovens, a gente aprende que o maior objetivo da nossa vida é ser bem-sucedida, é ter um bom emprego, é ter uma boa família, é desfrutar das coisas dessa terra. Essa é a verdade. E eu também tinha esse desejo, mesmo crescendo na igreja, eu almejava também ter uma boa profissão, ser bem-sucedida. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, eu fiz curso de cabeleireiro, e aí eu já comecei a trabalhar, já comecei a atender outras mulheres, e eu sempre gostei muito desse mundo da beleza. E até que então, quando eu tinha uns 19 anos, o Senhor falou muito forte ao meu coração que era para eu escolher um outro caminho, que era para eu deixar minha profissão. Na época, eu já estava formada na faculdade, eu me formei em moda. E assim que eu me formei, o Senhor começou a falar ao meu coração. Eu comecei a conhecer algumas bases missionárias, alguns missionários. E o Senhor me falou que era para eu separar um tempo integralmente para Ele. E foi quando eu deixei o meu emprego, conversei com os meus pais, com a minha família, e entendi que era para eu ir morar numa base missionária e fazer um curso integral. Então, eu fui para essa base missionária, passei 5 meses no curso, fiz uma viagem missionária, passei 2 meses no sertão do Piauí. E assim que eu voltei, eu pensei, pronto, Deus, já respondi ao seu chamado, agora eu vou voltar para a minha vida normal. Mas não foi isso que aconteceu, né? Já tem 8 anos que eu vivo em missões integral. Então, eu fiquei ali morando naquela base missionária, servindo a Deus integralmente, junto com outros missionários. Depois conheci meu marido, ele não era da mesma missão que eu, mas ele também trabalha em outra agência missionária. Nos conhecemos, noivamos, nos casamos. E assim que eu me casei, eu saí dessa base missionária e fui servir a Deus juntamente com meu marido. Né? Meu marido é pastor de jovens, numa igreja de colônia coreana. Então, assim, nada do que eu planejei.
né? Fomos parar em uma igreja de colônia coreana lá em São Paulo para liderar jovens e adolescentes. E já tem 4 anos que nós estamos servindo a colônia coreana em São Paulo. Nós nos mudamos de igreja agora para uma outra igreja coreana. Então, esse ano nós começamos a servir em outra igreja, mas também da colônia coreana. E meu marido continua pastoreando os jovens adolescentes e eu sirvo juntamente com ele, né? E atualmente voltei a trabalhar com mulheres, né, na parte de identidade, consultoria de imagem, que é a minha formação de moda. E eu adoro trabalhar com mulheres, porque eu sou uma mulher, e eu sempre entendi que era para eu falar sobre identidade, sobre propósito, e eu entendi que, através da minha profissão, isso também poderia ser efetivo, né? Nós precisamos levar o reino de Deus onde quer que nós estejamos. Então, hoje eu tenho servido desta forma. Então, contei um breve resumo para que vocês pudessem me conhecer um pouquinho, né? Mas agora, quero trazer aqui a passagem do dia, né, que está em Marcos 14. Se as irmãs puderem acompanhar aí a leitura. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus escrever a nossa história. E nós temos uma mulher muito abençoada aqui na Bíblia para a gente aprender um pouquinho mais com ela. Ficar de olho aqui no horário. Qualquer coisa, levanta a mão aí, tá bom? Vocês veem que eu estou falando demais, isso já dá um sinalzinho assim. As irmãs acharam? Marcos, capítulo 14, versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 9. Quem achou diz amém. Amém. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume que era muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão a incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Só um minutinho. Está muito calor, né, irmãs? Mas então aqui nós temos a história de uma mulher. Nessa passagem de Marcos não diz o nome dela, mas na passagem, não lembro se é de João ou de Mateus, vai falar que o nome dela era Maria. Então essa mulher que estava ali em Betânia, ela simplesmente apareceu do nada. Então o contexto aqui era: Jesus estava na casa com seus amigos, ali fazendo uma refeição, tendo comunhão ali com aqueles irmãos. Imagina, você na sua casa, almoçando com a sua família, e de repente uma pessoa invade a casa. Entra do nada. Foi isso que aconteceu. Essa mulher entrou do nada, com aquele vidro, com aquele perfume, que naquela época, naquele contexto, era um perfume caríssimo, muito raro. Aquele perfume era dado de presente somente para reis. Então, você pensa que a mulher chegou com aquele perfume que era caríssimo e quebrou e derrubou na cabeça de Jesus. Então, escorreu todo o perfume. Ela não jogou uma gotinha. Ah, é muito valioso, vou pôr aqui uma gotinha. Não, ela derramou aquele perfume totalmente no corpo de Jesus. Então, aquilo foi um escândalo. A atitude daquela mulher foi um escândalo, porque após ela derramar aquele perfume, ela também se prostra diante de Jesus.
E todos ali ficaram espantados com aquela atitude. Mas eles não ficaram espantados só por ela ter entrado e jogado. Mas eles estavam preocupados com o valor que tinha o perfume. Olha só como é a cabeça das pessoas. Né? Eles estavam preocupados. Nossa, muito caro. Como que ela fez isso? Jogou o perfume todo na cabeça de uma pessoa? Porque assim, nem todos tinham dimensão de quem era Jesus de fato. Ele ainda não havia morrido, ele ainda não havia salvado a humanidade. Ah, é o Messias. Mas será que é o Messias mesmo? Então ainda havia aquela dúvida na mente das pessoas. Mas ela não hesitou. Ela entregou tudo. Tudo que ela tinha de mais valioso, de mais precioso, ela derramou aos pés de Jesus. Ninguém ali sabia o que estava acontecendo de fato. Mas aqui na passagem, Jesus fala que eles não sabiam, mas aquela mulher estava preparando o seu corpo para a sepultura. Ela não sabia que aquela atitude dela era tão valiosa, mais valiosa do que o próprio perfume. Aquela atitude dela era o coração dela entregue ali a Jesus. E eu quero trazer aqui nessa noite 3 pontos para a gente pensar como que aquela atitude da mulher pode nos ajudar e pode fazer com que Jesus realmente escreva a nossa história. E a primeira pergunta que eu gostaria de deixar aqui é: Jesus tem escrito a sua história? Porque nós cantamos, nós louvamos, louvores maravilhosos, inclusive. Mas a verdade é que às vezes a gente briga sabe aquela brincadeira de corda que um puxa de um lado, outro puxa do outro? Às vezes nós brincamos assim com Jesus. Ah, Jesus, você escreve minha história. Não, mas calma aí, deixa eu escrever só uma linha. Só uma linha. Aí, não, tá bom, Jesus, tô aqui o papel, você pode escrever a minha história. Ah, não, Jesus, pera, essa parte aqui da minha vida, deixa que eu escrevo, que você não sabe muito bem como funciona. Então, às vezes, a gente brinca com Jesus assim, de cabo de guerra. Lembrei o nome. A gente brinca de cabo de guerra. Porque nós queremos que Jesus escreva a nossa história, mas nós não queremos entregar tudo para Ele. Nós não queremos entregar todas as áreas da nossa vida para Ele. Nós queremos entregar aquilo que nós achamos que é bom. Mas outras coisas nós preferimos ficar no controle. E aqui no versículo 3, vai dizer assim: quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo esse frasco feito de alabastro, com perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então aqui, a atitude dessa mulher é o primeiro ponto. Para que Jesus escreva a nossa história, nós precisamos nos entregar por inteiro. Aqui na passagem fala a história de um perfume, mas hoje eu quero colocar nós como esse perfume. Nós como esse elemento de entrega total. Porque o que existe de mais valioso do que a nossa própria vida? Talvez você tenha um bem material que você considera muito valioso. Mas esse bem material vai ser levado para o céu? Não. A única coisa que vai ser levada para o céu somos nós, é a nossa vida. Não existe nada de mais valioso do que a nossa vida. Então hoje eu quero colocar aqui a nossa vida como esse perfume, como esse nardo puro. Nós somos esse perfume e nós precisamos nos entregar por inteiro a esse Jesus. Nós precisamos nos quebrar e deixar jorrar toda essa preciosidade nos pés de Jesus. Nós somos muito valiosas, nós somos muito preciosas e nós devemos derramar toda essa preciosidade que nós temos aos pés de Jesus. E quando nós falamos sobre entrega, nós não podemos deixar de falar sobre renúncia. Se entregar é renunciar às nossas vontades, é renunciar aos nossos achismos, é renunciar à nossa própria vida, é renunciar esse cabo de guerra que eu estava falando para as irmãs. Porque não tem como Jesus
escrever a nossa história sem que nós nos entreguemos a Ele. É o primeiro passo da conversão, é nós aceitarmos a Cristo, verdadeiramente, com todo o nosso ser e de todo o nosso coração. Não tem como Jesus escrever a nossa história se nós não nos relacionarmos com Ele. Muitas vezes nós vamos vir para a igreja, cultuamos ao Senhor juntamente com outras irmãs, mas na sua casa você não pega nem a Bíblia para ler. Não, mas é porque eu não tenho tempo. Será que nós não temos tempo mesmo? Ou será que a vida com Cristo tem sido secundária nas nossas vidas? Será que nós temos nos entregado de forma genuína e por inteiro a Cristo? Ou será que a nossa entrega é somente em um culto de domingo, um culto de sábado como esse? Como tem sido a nossa entrega a Jesus? Como tem sido entregar os seus dias a Jesus? Onde quer que nós estejamos inseridas, seja numa escola, na faculdade, seja no trabalho, seja no nosso lar, para quem trabalha em casa, aquele ambiente precisa também ser sagrado. Para Deus não existe essa distinção de secular e sagrado. Nós somos sagradas. Onde pisarmos as plantas dos nossos pés, aquele lugar é sagrado. Porque nós carregamos esse perfume. Cristo é algo de mais precioso, é o nosso bem mais precioso e Ele mora em nós. Onde nós estivermos com a planta dos nossos pés, aquele lugar será sagrado. Será que nós temos levado esse perfume de alabastro para os ambientes que nós estamos? Ou será que o lugar que nós estamos pisando é contaminado por fofoca, é contaminado por murmuração, é contaminado só por reclamação? Será que nós temos exalado o perfume de Cristo? Ou será que nós estamos mais preocupadas em ficar nos comparando o tempo todo? Agora com as redes sociais, cada vez fica mais difícil. Porque nós vemos a vida do outro e a gente se compara. Nossa, mas aquela pessoa de 29 anos já tem conquistado tantas coisas e eu estou aqui. Não conquistei nada. A gente se compara o tempo todo. Nossa, ela consegue acordar 5 horas da manhã, ir para a academia, cuidar do filho, fazer comida, não sei o quê. E eu não consigo fazer nada. Nossa, mas o corpo dela, meu Deus, como ela consegue ter um corpo tão perfeito, se alimentar tão bem? Meu Deus, eu não consigo nem fazer um arroz, feijão e ovo direito. A gente está o tempo todo nos comparando. Chega no trabalho, a gente se compara. Meu Deus, olha como que ela trabalha. Como que ela consegue fazer isso tão bem? Nossa mente está o tempo todo se comparando, principalmente nós mulheres, né? Nós já temos esse olhar de comparação. E ao invés da gente exalar o perfume de Cristo, nós estamos exalando mais daquilo que o mundo tem nos trazido. Nós temos mais pegado a contaminação do mundo do que, de fato, exalado o perfume de Cristo. Faça essa pergunta para si mesmo. Será que eu tenho exalado, de fato, o perfume de Cristo? Ou será que eu tenho sido essa mulher que não tem sido sábia nas palavras, que tem fofocado, que tem murmurado, que tem fazendo contenda, que tem reclamado do marido, do filho, da faculdade, da escola? Que tipo de mulher você tem sido? Você tem entregado os seus dias ao Senhor? Você tem entregado o seu coração ao Senhor? Você tem entregado a sua vida ao Senhor? Ou você está mais preocupada em o que as pessoas vão dizer de você? Nós precisamos entender que entrega é renúncia. E renúncia é renunciar às nossas vontades, os nossos achismos, é renunciar à nossa vida. Não tem como caminhar com Cristo sem renunciar às nossas vontades. Nós precisamos entregar esse cabo de guerra e deixar que Jesus escreva a nossa história. Nós não podemos
ficar no controle da nossa história, porque nós sabemos que quando nós estamos no controle, as coisas vão dar errada. Nós não podemos ter a dimensão da nossa história como Cristo. Ele te desenhou, foi Deus quem te criou. Não existe ninguém melhor para escrever a nossa história do que o próprio Deus. E às vezes a gente quer nos colocar no lugar do Criador e fazer com que Deus seja a criatura. E nós não podemos inverter esses papéis. Deus é o Criador e nós somos as criaturas que exalam o perfume de Cristo. Então nós precisamos entender que nós temos um propósito nessa terra, minhas irmãs. E esse propósito é exalar esse perfume. E para exalar esse perfume, nós precisamos caminhar com esse Cristo, para que Ele possa escrever a nossa história da forma que Ele quer. Então lembra, renunciar é abrir mão das suas vontades, dos seus achismos. E abrir mão da sua própria vida. Para que Ele seja glorificado. Para que Ele escreva a sua história e a minha história. E o que mais podemos aprender com essa mulher? Aqui no versículo 4 ao 8, nós vemos que quando ela tem essa atitude, como eu estava contando para as irmãs, começa a falação. Meu Deus, como que ela quebrou esse perfume caro, dava para sustentar os pobres e tudo mais, tudo aquele burburinho. Mas aquela mulher, quando ela chega ali na casa de Simão, ela sabia o que ela ia fazer. Ela foi ali com um propósito. E o propósito era derramar o perfume mais caro da época nos pés de Jesus. E às vezes, minhas irmãs, nós perdemos o nosso propósito de vida. Sabe por quê? Porque a gente se importa com o que as pessoas pensam da gente. Às vezes a gente não tem uma atitude, às vezes você está no culto e o Senhor fala, ora ali por aquela irmã. Ah não, Deus, eu tenho vergonha, não vou orar não. Às vezes você está no trabalho, você está vendo que a pessoa está abatida e o Senhor fala ao seu coração, vai ali conversar com aquela moça. Aí você fala, não Deus, eu não vou não, eu tenho vergonha. Porque nós estamos preocupados demais com a nossa reputação. Mas deixa eu te falar uma coisa, a sua reputação pouco importa. Nós não estamos aqui para ter uma boa reputação no sentido de contar a nossa história. Quando nós estamos obedecendo ao Senhor e quando nós renunciamos à nossa vida, quem precisa ter uma boa reputação é Cristo. E se nós não estamos exalando Cristo, nós estamos exalando quem? Então, a nossa boa reputação, é claro que nós temos que dar bons testemunhos de cristãos. Mas o que eu estou querendo dizer aqui de boa reputação é não se importar com o que as pessoas estão dizendo de nós, quando o destino é a obediência. O Senhor está te dizendo para ir e você está falando não, porque você está com vergonha. O Senhor está te falando, faça isso, e você está dizendo não. O Senhor está dizendo, não faça isso. Não se envolva com isso, não se envolva com aquilo, não fale mal da sua irmã. E aí você vai lá e faz. E nós estamos preocupados demais com o que as pessoas estão falando da gente. Ainda mais nós mulheres, né? A gente se importa muito quando a gente está tendo alguma atitude, alguém começa a falar e a gente fica, não vou fazer mais isso não. E essa mulher, ela não se importou com tamanha indignação daquelas pessoas. Todas aquelas pessoas começaram a criticar a atitude dela e ela simplesmente fingiu que nada estava acontecendo. Ela entrou e falou, o meu propósito aqui hoje é derramar esse perfume aos pés do meu Jesus. Ela reconheceu que Jesus era mais importante do que aquele perfume, a ponto dela entregar tudo o que ela tinha. Então, será que Jesus é a coisa mais importante da nossa vida? Será que Jesus é o bem mais precioso? Igual nós estávamos cantando. Jesus, tu és o bem mais precioso que eu tenho. Será que essa canção,
Quando nós abrimos a nossa boca, ela tem sido real na nossa vida. Quando nós declaramos, Jesus, Tu és o bem mais precioso, será que nós temos vivido isso de fato? Será que Jesus é o bem mais precioso da nossa vida? Ou será que a nossa própria vida tem sido mais importante? Então, vamos lembrar que para que Jesus escreva a nossa história, nós precisamos nos entregar a Ele, confiar que Ele é a melhor pessoa para escrever a nossa história. E um segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui, da vida dessa mulher que derramou esse perfume, é que para que Jesus escreva a nossa história, nós precisamos ter um coração servo. Aqui no versículo 8, vai dizer assim: ela fez o que pôde, Jesus está dizendo, ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Aqui a atitude dessa mulher é uma atitude de servir. Ela serviu sem pensar o que seria a recompensa dela. Ela não estava entregando tudo que ela tinha porque ela queria receber algo. Ela entendeu que Jesus era o bem mais precioso dela. Ela entregou tudo que ela tinha, servindo de todo o seu coração. Então, o segundo ponto que eu quero trazer é para que nós tenhamos um coração de servas. Isso é muito importante nos dias de hoje, minhas irmãs. Porque nós estamos muito acostumadas a ser servidas. Nós queremos que as pessoas nos sirvam. E aí a gente se incomoda de servir. E às vezes a gente se incomoda de servir a nossa casa. A gente se incomoda de servir o nosso marido, os nossos filhos. A gente se incomoda de servir na igreja. A gente se incomoda de servir no trabalho. Porque tudo a gente quer ser recompensada. E ter um coração servo não é pensar na recompensa. Porque talvez, quando você lava a sua roupa, lava a roupa do seu marido, faz a comida e não tem um agradecimento, você fica com raiva. Eu fico, às vezes, quando eu estou fazendo lá, limpando a casa, fazendo as coisas, meu marido vem, bagunça tudo de novo, que eu acabei de arrumar. Eu fico, não é possível. Ele não está me valorizando. Não, ele está me achando com cara de empregada, não é possível. Mas quando nós falamos sobre servir, é que talvez não exista uma recompensa. Talvez as pessoas não vão falar, ai, obrigada por você ter servido. Mas você sabe que o seu coração, você serviu para o Senhor. E a sua recompensa não vai vir dessa terra. Muitas vezes sim, o Senhor vai te recompensar nessa terra. Glória a Deus por isso. Mas tem coisas que Deus não vai te recompensar aqui na terra. Mas não existe recompensa melhor do que poder morar com o Senhor. Lá nós teremos toda a recompensa. Até as recompensas que nós nem merecemos. Mas aqui, tendo um coração de servir, muitas vezes nós não seremos recompensados. E eu, que hoje em dia vivo uma vida ministerial, eu sei que muitas vezes não existe reconhecimento, não existe recompensa. Quem é pastores aqui vai entender que às vezes a gente se entrega, se esforça, muitas vezes abre mão de coisas que não era para ter aberto, como nossa família. E às vezes nós esperamos uma recompensa, e aí o Senhor vem e fala, a sua recompensa não vai vir das pessoas. E às vezes você pode se sentir assim também. Você está fazendo algo, servindo a sua casa, servindo em todos os lugares, trabalhando muito, e pensa, Senhor, quando vem a recompensa? E o Senhor disse, eu já te dei a salvação, você quer ser recompensado, mas pelo quê? Nós precisamos entender que a maior recompensa será morar com o Senhor. Então, ter um coração servo como o dessa mulher é servir o outro sem ser recompensado. Ela entregou tudo que ela tinha sem pensar que teria uma recompensa. Ela simplesmente entregou porque o coração dela estava entregue a Jesus. E por isso que eu coloquei sobre entregar ser o primeiro passo. Porque quando o nosso coração está entregue a Jesus, o servir é espontâneo.
Nós precisamos entender que numa vida onde as pessoas são egoístas, estão a todo tempo falando, você precisa se amar, você precisa olhar para o seu umbigo, você precisa se cuidar. Você precisa realmente cuidar de si, irmã. Mas nada pode ser superior do que amar a Deus e servir ao outro. Quando nós cuidamos de nós servimos o outro. Mas nós não podemos nos colocar em primeiro lugar, porque Jesus não ensinou isso na Bíblia. Jesus em todo tempo renunciou. A vida de Jesus aqui na terra foi renúncia o tempo inteiro. Ele renunciou da sua glória. Ele estava lá tranquilo, morando no céu, ali na Trindade. Ele se humilhou. Pensa. Jesus nasceu de uma mulher. Jesus foi um embrião, cresceu, desenvolveu, nasceu. Ele se submeteu à sua própria criação. Ele renunciou ser Deus. E nós não queremos renunciar a pequenas coisas. Jesus veio para servir, para nos trazer a salvação. E Ele fez isso maravilhosamente bem e perfeito, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas Jesus, Ele é o nosso exemplo de servo. E nos dias de hoje, nós temos sendo consumidos com essa ideia de que nós precisamos nos colocar em primeiro lugar o tempo todo. Mas Jesus não se colocou em primeiro lugar. Jesus sempre olhou e serviu o outro, porque o Evangelho é servir o outro, é amar o outro mesmo sem ter recompensa, é amar o outro mesmo que esse amor não volte para você, e isso é difícil quando nós nos entregamos muito, servimos muito a alguém ou um lugar e não tem retorno. Nós temos esse coração corrompido pelo pecado. Mas a nossa luta aqui na terra é justamente lutar contra nossas vontades. E é entregar o nosso coração ao Senhor e dizer, Senhor, o meu coração é teu. E eu quero ter um coração para te servir. Servir onde o Senhor me enviar. Servir a quem o Senhor me enviar. Servir a minha família, servir os meus pais, servir o meu marido, servir meus filhos. Eu quero servir, mesmo que eu não enxergue a recompensa. E nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo. Porque isso não é uma ação espontânea nossa. O nosso coração, ele não quer realmente servir dessa forma. Nosso coração, ele quer ser servido. Mas a nossa luta é, Senhor, me ajude a ser uma mulher que serve a Ti em todo tempo, em todo lugar, e que ame como o Senhor amou. Então nós precisamos entender que para que Jesus escreva a nossa história, nós precisamos ter um coração de servas. E a pergunta que eu quero deixar é, você tem tido esse coração de serva? Você tem servido ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Você tem buscado o Senhor, você tem buscado ser mais parecida com o Senhor? Ou você tem deixado os seus afazeres consumir a sua mente, a ponto de você não ter tempo para servir ao Senhor? Nós precisamos ter esse servir consciente. Estou ali lavando a louça, estou servindo minha família. Eu que tenho um bebê pequeno, estou ali trocando a fralda do meu filho, estou servindo minha família. Eu estou aqui lavando o banheiro da igreja, estou aqui louvando, estou aqui pregando, estou ali cuidando do som, estou no meu trabalho. Eu estou servindo o Senhor. Porque nós servimos o Senhor em todo o tempo. Aquela que tem um coração de servo, serve o tempo todo, em todos os lugares. Porque o nosso coração,
está sendo carregado pelo Espírito Santo. E nós temos constante contato com Ele, todos os dias, em todos os momentos. Então, nós precisamos trazer essa consciência de que uma mulher que serve ao Senhor, ela serve em todos os lugares. Amém? E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é o versículo 9, que vai dizer assim: em verdade, um minutinho. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. E esse é o versículo tema, né, de hoje. Então, para que Jesus escreva a nossa história, nós temos que ter mais um pensamento. Então, é se entregar a Ele, ter um coração servo e glorificar a Deus. Para que Jesus escreva a nossa história, nós precisamos dar a glória a Ele. Às vezes nós queremos que Jesus escreva a nossa história, mas porque nós queremos ser vistas. Olha o que Jesus fez comigo. E é claro que nós precisamos, sim, testemunhar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Mas quando Jesus coloca uma dificuldade na nossa história, sai daqui, inimigo. Sai daqui que você está atrapalhando a minha história. E às vezes foi Jesus que colocou essa dificuldade na sua história. Olha que triste. Os dias com Jesus também têm desafios. Quando a gente fala para Jesus escrever a nossa história, não quer dizer que vai ser um mar de rosa, minhas irmãs. Quando nós lemos a Bíblia, vemos as histórias, olha quanto sofrimento o povo de Deus passou. Olha quantas coisas o povo de Deus passou e passa até os dias de hoje. Quando nós vamos ver os patriarcas, meu Deus, é muito sofrimento. Quando nós vamos ver o povo ali virando escravo, meu Deus, quanto sofrimento. O povo foi enviado para a Babilônia, meu Deus, quanto sofrimento. Chega Jesus, os discípulos são mortos. O povo é perseguido, a igreja é perseguida, e a igreja é perseguida até os dias de hoje. Meu Deus, quanto sofrimento. Como eu posso dizer que é Jesus que escreve essa história? Mas aí quando é com a gente, misericórdia, Deus. Está repreendida em nome de Jesus, que eu não quero mal nenhum. E às vezes Jesus coloca dificuldade na nossa vida. Porque os dias são maus. O pecado entrou na humanidade, o pecado entrou na nossa vida. Mas Jesus, Ele nos dá graça, Ele nos fortalece para passar por essa dificuldade. Então, se a irmã está passando por alguma dificuldade, por alguma provação, se apegue nas mãos de Jesus e confia que Ele está passando com você. Jesus, Ele pode colocar uma dificuldade, mas Ele não vira as costas para você. Jesus é quem segura a sua mão. Jesus é quem te defende na sua dificuldade. Jesus quer escrever a sua história e gerar um testemunho maravilhoso para a glória dEle. Jesus não está escrevendo a nossa história para que o nosso nome seja glorificado. O seu nome não vai ser glorificado. Olha aqui o que fala na passagem. Quando Jesus diz que onde o evangelho for pregado, também será contado o que ela fez, não quem ela era. Será contado o que ela fez. O que ela fez? Ela se entregou. Então, olha só. Onde o evangelho for pregado, ou seja, onde o meu nome for levado, onde o meu nome estiver, vocês também vão ouvir o que essa mulher fez para mim. Você consegue compreender isso? Não é sobre essa mulher. É sobre o que ela fez. Ela será conhecida pelo que ela fez.
Então, hoje nós estamos aqui falando da atitude dessa mulher, tanto que na passagem nem se importaram em colocar o nome dela, mas se importaram em colocar o que ela fez. Então, Jesus diz: onde o meu nome chegar, onde o meu nome for pregado, eu quero que vocês digam como essa mulher se entregou por inteiro. Faça vocês também a mesma atitude que essa mulher. Se entregue por inteiro, enquanto vocês estiverem falando de Jesus. Então, a nossa vida é para o quê? Espalhar o Evangelho. A história da nossa vida é para espalhar o Evangelho. E nós podemos falar aqui sobre a atitude dessa mulher que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. A se entregar como essa mulher. Mas para quê? Para dar glória a Cristo. A gente não cantou aqui hoje? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é para glorificar a Deus. Nada é para glorificar a nossa vida. Nem a nossa própria história é para glorificar a nossa vida. Mas a nossa história, Jesus escrever a nossa história, é para que o nome dele seja glorificado. Nós não podemos deixar de glorificar a Deus por quem ele é. Só ele merece a glória. Nós não merecemos nada. Então, olha só. Em verdade lhes digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Então, olha só, nós precisamos entender que esse ato de entrega, esse ato de servir o outro, é para glorificar a Deus. Que nós não venhamos querer que Jesus conte a nossa história para ter benefícios. Mas enquanto Jesus escreve a nossa história, nós possamos glorificar a Ele em cada estação. Mesmo nas dificuldades, mesmo nos dias difíceis, glorificado seja o nome do Senhor. Porque Ele viu capacidade que eu poderia passar por isso, porque Ele vai estar comigo. Então, é como eu estava falando, minhas irmãs. Aqui na Bíblia, a história é em todo tempo dificuldade, mas em todo tempo Deus dizendo, eu estou contigo. E é por isso que você vai conseguir passar por isso. Porque eu estou contigo. Você vai passar por isso para que o meu nome seja glorificado. Então, que a nossa vida seja para glorificar o nome de Deus. Que através dos nossos dias difíceis ou das nossas alegrias, nós possamos contar para glorificar a Deus. Que a gente possa sair daqui hoje entendendo que nós precisamos nos entregar por inteiro, que nós precisamos ter um coração de servas e que precisamos entender que nossa vida é para glorificar o nome de Deus. Você tem glorificado o nome de Jesus através das suas atitudes, através de quem você é? A maior coisa que tem acontecido hoje em dia também é essa perda da identidade. Muitas vezes nós estamos perdidas. Quem eu sou? Para onde eu estou indo? Qual é o meu propósito de vida? Hoje se fala muito também, qual é a minha vocação? E muitos crentes estão com a cabeça já preocupada, porque não encontra sua vocação, não encontra seu propósito de vida. E fica, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Não estou conseguindo entender nada do que Deus quer de mim. Deus quer que você se entregue por inteiro. Deus quer que você sirva a Ele de todo o seu coração. E que você viva a sua vida para glorificar a Ele, onde quer que você esteja. Se Deus te deu um trabalho, glorifique a Deus no seu trabalho.
Como que eu glorifico a Deus no meu trabalho, Anne? Sendo uma cristã de verdade, exalando o perfume de Cristo, tendo atitude como a de um cristão, que as pessoas possam olhar para você e dizer, tem algo diferente nela, e você sabe o que é diferente, e você vai dizer, eu tenho a Cristo, e eu posso compartilhar Ele com você, porque Jesus, Ele não é egoísta, minhas irmãs. Jesus, Ele quer compartilhar o pão, Ele multiplica o pão, e olha só, nós também devemos fazer isso, multiplicar o pão. Nós já recebemos de Cristo tudo o que nós precisamos. Nós temos a Ele, o nosso bem mais precioso. E nós precisamos compartilhar isso com as pessoas. Nós precisamos compartilhar Jesus com quem está ao nosso redor. Sendo quem você é. Estando onde você está. Pregue o Evangelho, sendo você. Às vezes a gente não vai ter uma oportunidade de ficar falando, ai, Jesus te ama, isso e aquilo. Mas as suas atitudes vão dizer muito mais do que se você lesse um versículo para aquela pessoa. Porque a sua vida, a sua história, é para contar a história de Cristo. Então, se você está vivendo e contando a história de Cristo, você vai estar compartilhando Ele. Por quê? Porque você tem o bem mais precioso e você exala o quê? Você exala quem Ele é. Então, a vida de um cristão é natural compartilhar Jesus, porque você vive com Ele todos os dias. E quando a gente tem algo que a gente ama muito, a gente gosta de falar. A gente gosta de compartilhar. Por que com Jesus, que é o nosso bem mais precioso, muitas vezes a gente se envergonha de compartilhar? É tudo que nós temos mais de precioso. Nós queremos que essa igreja esteja cheia de pessoas que amem a Jesus. Nós queremos que esse bairro seja contaminado por pessoas que amem a Jesus. Que as pessoas desse bairro falem, olha, tem uma igreja ali que ama a Jesus. Vamos lá. Se essa igreja for tirada desse bairro, será que ela vai fazer falta? Ou será que é indiferente essa igreja estar exatamente onde ela está? Será que nós temos permitido que Jesus conte realmente a nossa história? Então hoje, eu quero te dizer e te perguntar, você está disposta a se entregar por inteiro, a servir a Jesus e a glorificar a Deus com a sua história? Então eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero orar com você. E que você saia daqui entendendo que você não é a protagonista da sua história. Você é a coadjuvante. O protagonista é Cristo. Então eu quero que você saia daqui hoje lembrando dessas 3 coisas que eu falei. Se entregue por inteiro. Tenha um coração servo e use sua vida para glorificar a Cristo. Amém, minhas irmãs? Eu quero orar com você. Vamos orar juntas? Deem as mãos, vamos dar as mãos umas com as outras. Nós somos um corpo, nós somos mulheres fortes, nós somos mulheres que amam ao Senhor e que estão aqui para entregar a sua vida por inteiro, para servir a Jesus e para glorificar quem Ele é. Então, que possamos sair daqui entendendo que Jesus é o nosso bem mais precioso. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por esta noite, por estarmos reunidas aqui, Senhor, para honrar o Teu nome, para adorar ao Senhor e para nos entregar por inteiro. Jesus, nos perdoa porque nós queremos o tempo todo pegar o controle da nossa vida. Nós queremos o tempo todo contar a nossa própria história, escrever a nossa própria história. Nos ajude, Pai, nos fortaleça, Pai, a conseguir que o Senhor possa encontrar em nós um coração arrependido, contrito, Pai.
e conseguirmos nos entregar verdadeiramente por inteiro. Que possamos, Pai, derramar, assim como essa mulher, tudo que nós temos de mais precioso aos teus pés, Pai. Que nós possamos nos prostrar diante de Ti e entregar a nossa vida a Ti, Pai. Que nós possamos deixar de lado os nossos achismos, as nossas vontades e submeter tudo isso à Tua vontade, Deus. Que o Senhor possa contar a nossa história da maneira que o Senhor quer, Pai. Que nós possamos ser mulheres que cumprem o Seu propósito aqui nessa terra, Pai. Não nos deixe nos perder do caminho, Pai. Não nos deixe querer ser glorificadas, Pai. Que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome seja honrado, Pai, que nós possamos adorar a Ti, através de quem nós somos, Pai, que nós possamos adorar a Ti, Pai, com tudo que nós temos, Deus. Que se tiver, Pai, alguma irmã aqui nessa noite, Pai, que esteja com o coração contrito, que esteja passando por alguma dificuldade, que tem se questionado se o Senhor está no controle mesmo da sua vida. Se tem alguma mulher aqui, Deus, que está se sentindo perdida, que tem se sentido sozinha, porque não está sabendo como vai passar por essa dificuldade, Pai, eu te peço que o Senhor se mostre presente a ela, Pai, que ela possa ouvir o som da Tua voz dizendo: eu estou contigo, sou eu quem escrevo a Tua história, sou eu quem sou o Teu Pai, sou eu quem sou aquele que cuida de Ti, sou eu quem sou aquele que te pega pelas mãos, que te faz caminhar, sou eu quem coloco você em meu colo, sou eu quem cuido de Ti. Pai, se tem alguma irmã aqui, Pai, que tem pensado em desistir, Deus, eu te peço que o Senhor fale ao coração dela. Não desista, pois eu estou contigo. Que o Senhor possa, Deus, segurar na mão de cada uma de nós, Pai, nos fortalecer para sermos mulheres fortes, para sermos mulheres de fé, mulheres que não se envergonham de compartilhar o Evangelho, mas que nós possamos exalar, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, Deus. Nos livre da timidez, nos livre da vergonha, Deus, nos livre de nós mesmas, Pai, mas que nós possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Deus. Que possamos, Senhor, amar ao Senhor com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, que nós possamos nos entregar a Ti e adorar o Senhor como o Senhor merece, Deus. Abençoe, Pai, cada irmã que está aqui nessa noite, Pai. Nos faça sermos unidas, Pai. Nos faça, Pai, glorificar ao Teu nome, seja no nosso lar, cuidando da nossa família, seja na faculdade, seja na escola. Nos abençoe, Pai, nos capacite. Espírito Santo, seja o nosso guia, Pai. Coloque as palavras certas nas nossas bocas, Pai. Coloque, Senhor, as atitudes certas no nosso coração, Deus. Nos faça nos arrepender todos os dias pelos nossos pecados, Deus, que possamos, Pai, buscar a Ti e sermos mais parecidas contigo a cada dia, Deus. Eu te peço e te agradeço, Pai, obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor colocou aqui nessa mulher um exemplo de uma adoradora que estava ali adorando ao Senhor e se entregando a Ti, Pai, e que nós possamos também ser lembradas por sermos mulheres de fé que amam o Senhor e se entregam por inteiro, Deus. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Muito obrigada, Deus abençoe.